os 5º ano B da escola Professora 29 de agosto, Maria Lielza Pinheiro Guerra, município de Jaguaretama, terá uma tarde diferente. Nós vamos uma tarde dedicada ao incentivo à leitura. Nós vamos fazer a contação de história do livro O Limpador de Placas, de Monique Fett, que esse livro nos incentiva a ler, a conhecer aquelas pessoas que vieram antes da gente. Vamos lá, vou começar, viu, pessoal? Então, esse livro, gente, eu escolhi ler para vocês. Eu conheci esse livro em 2001, quando eu fiz um curso de formação do PROF, um livro que muito ajudou a implementar mais ainda o meu gosto pela leitura. Eu acredito que vocês já perceberam, né, que eu gosto muito. Então, minha formadora leu esse livro para mim e fazia muito tempo que eu não conseguia esse livro de volta, consegui encontrar esse livro. E aí eu lembrei, devido o livro devido o nosso projeto de leitura, que é feito toda semana. E assim, algumas pessoas já estão bem adiantadas na questão do despertar pela leitura. E esse livro eu acredito que só vem a ajudar. Então vamos lá. O Limpador de Placas. Conheci um homem que era limpador de placas de rua. Todas as manhãs, 7 horas, ele ia para o trabalho para chegar à central de limpeza da placa da rua. Na Praça do Incenso, ele levava mais ou menos meia hora. Cumprimentava o porteiro, fazia algum comentário sobre o tempo e ia para o vestuário. Lá vestia um macacão azul, botas azuis de borracha e depois, sem muita pressa, ia para o almoxarifado, onde lhe entregava uma escada azul, um balde azul, uma escova azul e uma flanela também azul. Enquanto ia arrumando as coisas, ele conversava com os colegas, que também preparavam seus instrumentos de trabalho. Depois, ia todos até o depósito pegar as bicicletas azuis e sair pelo portão. As saídas dos limpadores de placas de ruas nas suas bicicletas eram um espetáculo magnífico. Eles pareciam imensos passos azuis saindo do ninho ao mesmo tempo. Havia anos que o limpador de placa dessa história percorria o mesmo trajeto pelo bairro das ruas com o nome de poetas, escritores e compositores. Praça Carlos Gomes, Rua Beco, Alameda Beethoven, Rua Vila Lobos, Travessa Mozart, Rua Tom Jobim, Avenida Wagner, Beco do Pixinguinha, Estrada Randel, Praça Noel Rosa, Rua Guimarães Rosa, Travessas Vinícius de Moraes, Avenida Thomas Mann, Rua Monteiro Lobato, Travessa Drummond, Rua Graciano Ramos, Alameda Machado de Assis. Finalmente, a Praça José de Alencar, que é o cearense, né, bastante conhecido, ele terminava seu serviço. Limpar a placa de rua era uma coisa complicada. Mal se acabava a limpeza e elas já estavam ficando sujas de novo. Acontece que quando os limpadores de placas são bons, eles não desanimam. Por causa disso, e nunca desiste de combater a sujeira. O limpador de placas da nossa história era um excelente limpador. Nas ruas de que ele cuidava, as placas não ficavam somente limpas. Elas pareciam novas. Seus colegas reconheciam, sem ficar com inveja, que ele era o melhor limpador de placas. Por isso, o encarregado e o gerente da central de limpeza gostava de dar tapinhas nas costas dele, dizendo: parabéns, continue assim. O limpador de placas de rua era um homem feliz. Gostava do que fazia, gostava de suas ruas e gostava de suas placas. Quando alguém perguntava o que gostaria de mudar em sua vida, ele respondia sem vacilar, Ana Luísa: nada, absolutamente nada.
De certo, tudo teria continuado assim, se um belo dia uma mãe e seu filho não tivessem parado ao pé da escada azul. Olha, mãe, essa rua é a Rua Guimarães Rosas. Já passamos pela Vila Lobos, pela Praça Noel Rosa. Você sempre diz que aqui é o bairro dos poetas, dos escritores e dos compositores. Mas está parecendo que é o bairro das flores e dos bichos. O quê? A mãe olhou admirada para a placa. Não, disse rindo. Guimarães Rosas foi um escritor que inventou muitas histórias. E nesse momento, não é que passou um ônibus e 2 caminhões barulhentos passaram por ali e não deu mais para ouvir o que a mãe estava dizendo? Quando o barulho diminuiu, a mãe e o menino já tinham ido embora. Ficou só o limpador de placas. O limpador de placas ficou olhando espantado para a placa com o nome Guimarães Rosa. De repente percebeu que, como aquele menininho também não sabia coisa nenhuma sobre Guimarães Rosa, ou sobre aqueles nomes que ele limpava todos os santos dias. Isso não pode ficar assim, pensou ele. Desceu da escada, enfiou a mão no bolso do macaco, tirou uma moeda e jogou para cima. Se desse coroa, começaria a estudar os compositores. Se desse cara, os poetas e os escritores. A moeda caiu na calçada e tintilou, depois rodopiou e finalmente parou. Coroa. O limpador de placas se abaixou para pegar a moeda e, enquanto brincava com ela, ficou pensando no que ia fazer. Era a primeira vez que ficava impaciente para terminar seu serviço. Às 5 horas em ponto, ele pegou sua bicicleta e pedalou depressa para a central de limpeza. Tocou de roupa voando e foi para casa bem ligeiro. Assim que fechou a porta da casa, foi procurar papel e lápis para fazer uma lista. Carlos Gomes, Beethoven, Villa-Lobos, Mozart, Tom Jobim, Wagner, Peixinho, Noel Rosa. Depois de ler e reler suas listas, pegou-a na parede. Em seguida, examinou o jornal com todo cuidado, para não perder nenhum anúncio de ópera, concerto ou show. Anotou alguns programas num pedaço de papel e guardou na carteira. No dia seguinte, foi comprar ingresso e tirou seu melhor terno do guarda-roupa. Agora eu sei o que estava faltando na minha vida. Pensava atento para o silêncio ansioso da sala de concertos. Finalmente, os primeiros sons ecoaram, foram crescendo, um pouco tímido, criava força, explodiam em novos sons. Juntaram-se outra vez, diluíram-se, tremeram, encolheram-se e por fim morreram. Com um arrepio de emoção, o limpador de placas acordou de uma espécie de sonho. Ouviu um barulho de papéis e de pés que se arrastaram e viu que as portas se abriram. Um público conversando foi saindo do teatro. O limpador de placas olhava em volta e sorria. No dia de Natal se deu uma vitrola de presente. Depois de desembrulhar o pacote, pôs a vitrola perto da árvore e solenemente ouviu seu primeiro disco. A partir desse dia, o limpador de placas passou muitas noites na sala de sua casa ouvindo música. Pouco a pouco foi tendo a sensação de que aqueles compositores mortos havia tanto tempo permanecia vivo e que, além disso, estavam se tornando seus melhores amigos. Ouvindo as músicas que eles haviam composto, sentindo as emoções que ele um dia havia sentido, era um pouco como se estivesse conversando com eles.
No trabalho, assobiava baixinho as melodias que havia decorado. A pequena serenata noturna de Mozart, a sonata ao luar de Beethoven e até mesmo algumas obras que não era tarefa fácil, pois só era possível assobiar uma voz de cada vez, tratando ao mesmo tempo de imaginar as outras. Quando os compositores se transformaram em velhos conhecidos, ele tirou a lista da parede, virou a folha e escreveu outra lista. Gold, Guimarães Rosa, Vinícius de Moraes, Thomas Mann, Monteiro Lobato, Drummond, Graciliano Ramos, Machado de Assis e o cearense José de Alencar. Pregou a lista no mesmo lugar. Em seguida, foi à Biblioteca Municipal, retirou o livro de todos esses escritores e poetas. Algumas semanas depois, os funcionários da biblioteca já o conheciam. Nem bem ele entrava, todos o cumprimentavam com grande familiaridade. É que o limpador de placas passaram a ser um dos frequentadores mais assíduos da biblioteca. Nos livros, ele encontrou palavras que nunca ouviram antes. Algumas delas dava para entender, outras não. Mas quando aparecia um trecho difícil, ele o lia muitas vezes até compreender bem o seu significado. Todas as noites ele mergulhava nos livros e descobriu os segredos guardados nas histórias. E descobriu que os segredos guardados nas histórias eram muito parecidos com os segredos que encontrava nas músicas. Palavras são músicas escritas. Pensou, ou será que a música é o som das palavras não faladas? Que pena, costumava dizer aos colegas. Que pena não ter começado minhas leituras mais cedo. Quanta coisa boa eu perdi. Às vezes as palavras o acalmavam, às vezes o deixava agitado como vocês. Em alguns momentos ficava pensativo, em outros animado, alegre, triste. Os poetas brincavam com as palavras, assim como os compositores brincavam com os sons. Os malabaristas com as bolas e com os aros, ou os mágicos com seus lenços e baralhos. Por fim, aconteceu com os poetas e escritores exatamente o que havia acontecido com os compositores. Eles se tornaram amigo íntimo do limpador de placas. O limpador, depois que ficou conhecendo toda a obra daqueles poetas e escritores, começou a recitar os trechos que mais gostava enquanto trabalhava. Às vezes era um trecho de Goethe, de Fausto, como esse, por exemplo. Pobre simplório, aqui estou, e sabe como Dante sou. Ou então um pedacinho do recado de Morro de Guimarães Rosa. Para baixo de mim, não olho. Para cima, não posso ver. Outras vezes ainda, ele ficava lembrando pedaços de Vidas Secas de Graciliano Ramos. Ou O Fígado Indiscreto de Monteiro Lobato. E assim, lá ia ele, limpando as placas e assobiando as mais variadas músicas, lustrando e declamando poesias, polindo e cantando, esfregando e recitando contos. As pessoas que passavam por ali ouviam o limpador e paravam admirados, de olhos fixos na escada azul. E que elas nunca haviam visto um limpador de placa como aquele. Quase todos os adultos achavam que algumas pessoas servem para limpar as placas, outras servem para escrever poemas ou melodia. As primeiras denominam trabalhadores, as outras pessoas cultas e eruditas. O fato de alguém fazer as duas coisas ao mesmo tempo deixava muita gente tão atrapalhada que todo o seu modo de pensar desmoronava, desmanchava como um papelzinho no meio do fogo. E lá seguia o limpador de placas em suas atividades diárias. No alto da sua escada, nem percebia que estava chamando a atenção de tanta gente.
ficava lá esfregando, lustrando, limpando, soprando, polindo. E só se ressagava quando as placas das ruas começavam a resplandecer, cintilando ao sol. Com o tempo, começou a tirar a biblioteca municipal os livros que estudava, os compositores, os escritores e os poetas. Aqueles eram livros muito difíceis. Às vezes, o limpador de placa achava que nunca ia conseguir entender o que ele dizia. E o tempo foi passando, depois de estudar quase todos os livros importantes, o limpador de placa, já mais velho, cuidava das placas, limpando-as como sempre. Ele as tratava com o mesmo carinho de antes. E com as pontas dos dedos gostava de acariciar nomes que havia passado a ser sua melhor companhia enquanto fazia palestra para si mesmo sobre música e literatura. No alto da escada, um belo dia, uma família parou ao pé e ficou ouvindo a palestra do limpador de placas com muita atenção. Duas meninas pararam de conversar e ficaram olhando para ele. Um rapaz pôs sua mochila no chão e ficou ali, ouvindo, que foi exatamente o que fez uma turma inteira de estudantes, juntamente com seu professor. Outras pessoas que estavam passando ao ver aquele amontoado de gente também pararam. O limpador de placas nem percebeu. Quando deu por encerrada a limpeza da placa e desceu para a escada azul, encerrando também sua palestra, as pessoas bateram palmas. O limpador ficou vermelho de vergonha. E recolhendo rapidamente suas coisas, empurrou a bicicleta até a placa seguinte. Todas as pessoas foram atrás dele. O limpador de placa achou aquilo muito embaraçoso. Mas o que fazer? Não podia proibir ninguém de andar pela calçada. Pensando assim, ele continuou o serviço dele, sem parar de fazer palestra, mas tentando não olhar para baixo, para não morrer de vergonha. E nem cair da escada. As horas passaram devagar, quando afinal o relógio da igreja da Praça José de Alencar deu 5 horas, o limpador de placas subiu na bicicleta e foi embora, aliviado. As pessoas que ouviram ficaram atrás, acenando para eles. Na manhã seguinte, quando chegou à Praça Carlos Gomes, já havia gente esperando de montão. Para quê? O limpador de placas, que era muito tímido, ao ver aquelas pessoas, ficou com soluço. Ele estava chorando por quê? Porque ele estava emocionado, né? Prendeu a respiração, contou devagar até 10. Encostou a escada azul na primeira placa e começou a limpeza com uma palestra diferente da do dia anterior. Quando ele ia para a placa seguinte, as pessoas também iam atrás dele. Depois que ele limpou a última placa e pronunciou o encerramento da palestra, ouviu-se um murmúrio de aprovação. Todos aplaudiram. Sentindo-se cada vez mais acanhado, o limpador de placas foi embora e a plateia se dispersou. Foi nesse momento que ele entendeu que daquele dia em diante ia sempre ter um público esperando por ele. Por isso, começou a preparar-se melhor para seus discursos. Não queria passar vergonha. O número de pessoas que assistiam às palestras do limpador de placa foi ficando cada vez maior, até que virou uma multidão que se reunia diariamente ao redor da escada. Aos poucos, o limpador de placa foi se acostumando de placa em placa, subia e descia de sua escada sem se deixar perturbar pelo tumulto. Um dia, a equipe de um programa de televisão, pessoas como eu e você, reuniram-se à multidão. O limpador de placas foi filmado fazendo seu serviço. Depois foi entrevistado e da noite para o dia ele ficou o quê? Famoso. Depois que o programa foi ao ar, começou a maior confusão. Apareceram pessoas pedindo autógrafos, o carteiro trazia sacolas cheias de cartas, o encarregador dos limpadores e o gerente da central de limpeza de placas
de rua fizeram uma homenagem a ele, discussando com palavras de agradecimento. Graças ao serviço daquele funcionário, a central também havia ficado famosa. Quatro universidades convidaram o limpador de placas para dar aulas. Se quisesse, ele poderia ter feito uma fabulosa carreira acadêmica. Só um homem simples escreveu respondendo a uma carta. E o que eu mais gosto de fazer é passar o dia inteiro limpando as placas de rua. Só faço as palestras para me distrair. Não pretendo ser professor. Sentiria muita falta do meu serviço. E foi assim que ele continuou sendo o que era, um limpador de placas. E vocês gostaram da história? Sim! Percebeu como a leitura pode fazer diferença na vida de qualquer pessoa? Sim! E nunca é tarde para começar. Sim! Que quanto mais cedo ele descobrir, mais cedo ele tem que aproveitar a vida. E aqui vocês vão terem. O que é que vocês imaginam que tem nesse baú aqui? Presente. E o que seriam esses presentes? Livros. E mais aqui, se você perceber, vocês perceberem, desculpem, ele está trancado. Qual será o segredo? Qual será o segredo? A leitura, tio. Pois o segredo vai ser assim. O que vocês acham que vai ter aqui? Vão ter aqui dentro? Livros! Pronto, então vamos lá. Agradecendo a nossa filmadora Clara. Vamos dispensar ela, porque ela também faz parte da turma, né? Então vamos lá. Vamos lá, espero que vocês gostem, viu, gente?